A gente costuma pensar em vacinação como uma coisa de saúde pública, né? Mas e se fosse mais que isso? E se a víssemos como um ato de amor, de fé, até de justiça? É exatamente essa a perspectiva que vamos desvendar aqui, mergulhando num argumento teológico que transforma a decisão de se vacinar numa questão ética bem profunda. Olha só que forte essa frase. A ideia é que se vacinar vai muito além de uma escolha só sua, individual. É, na verdade, um compromisso com a vida de outra pessoa. Isso aqui muda completamente o jogo, né? Tira o foco do eu e coloca no nós. E é exatamente daqui que parte toda a nossa conversa. Ok, então, para a gente entender de onde vem essa ideia, a gente precisa ir lá na raiz, na base teológica dela. O ponto de partida aqui, veja bem, não é a ciência nem a política. É uma crença fundamental, a de que a vida é um presente sagrado. E, poxa, como qualquer presente valioso, exige cuidado, exige proteção ativa. E aqui a coisa fica bem interessante. Pensa naquele mandamento não matarás. A gente geralmente pensa nele como uma proibição, certo? Algo do tipo, não faça isso. Mas essa interpretação vira a chave. Ela transforma esse não em um sim, num chamado para a ação. A obrigação aqui não é só evitar o mal, é ativamente promover o bem, agindo para preservar a vida onde quer que ela esteja ameaçada. E olha, isso de responsabilidade ativa não é só papo, não é só teoria. O impacto disso é gigante, é real. Dá uma olhada nesse número. 37 milhões. Essa é a quantidade de mortes que a vacinação evitou em uma única década, segundo a OMS. Pensa bem, 37 milhões de pessoas. Cada uma dessas vidas salvas mostra como esse dever de cuidar se transforma em algo concreto, numa escala que é até difícil de imaginar. E essa frase do teólogo Dietrich Bonhoeffer amarra tudo isso perfeitamente. É como se ele pegasse aquele número, os 37 milhões, e dissesse, tá vendo? É disso que se trata. Proteger a vida onde ela está em perigo não é uma escolha, não é opcional. Dentro dessa visão, é a principal, a maior exigência da responsabilidade ética. Beleza. Isso tudo leva a gente para uma discussão que, nossa, é uma das mais complicadas hoje em dia. Aquele terno cabo de guerra, a minha liberdade individual contra o bem-estar de todo mundo, o bem comum. Como que a gente acha um equilíbrio aí? Vamos ver como essa linha de raciocínio teológica encara essa tensão. Essa imagem aqui resume o dilema de forma genial. Pega essa frase do apóstolo Paulo. Tudo é permitido, essa é a liberdade individual, mas nem tudo convém. Essa é a responsabilidade coletiva. A pergunta que fica é essa. Só porque eu posso fazer algo, quer dizer que eu devo? O que realmente ajuda a comunidade? É esse o choque, o confronto entre o direito de um e o dever com todos. E aí, como se resolve essa sinuca de bico? A proposta aqui é um conceito chamado liberdade solidária. A ideia é que liberdade de verdade não é fazer o que der à telha sem limite nenhum. Não. A verdadeira liberdade é escolher, por vontade própria, usar o que você pode fazer para o bem dos outros. E essa frase do Karl Barth, outro teólogo, é uau. Crava essa ideia no alvo. O ser humano só é verdadeiramente livre quando vive para o outro. Ou seja, nesse jeito de pensar, servir ao próximo não é perder a liberdade. Pelo contrário, é a maior expressão dela. É ir além do próprio umbigo. Tá, legal. A gente falou de teologia, de ética, mas e a ciência? Onde é que ela entra nessa história toda? É aqui que a gente sai um pouco da teoria e vai para a prática. Porque nessa visão, ciência e fé não são inimigas, não, longe disso. Elas são ferramentas. Ferramentas essenciais para a gente conseguir cumprir aquele dever de cuidar da vida. O nome que se dá para isso é mordomia criativa. E a lógica é bem simples de seguir, olha só. Primeiro, a gente recebe a missão, a responsabilidade de cuidar do mundo, da criação. Segundo, para dar conta dessa missão, a gente desenvolve ferramentas, como a ciência, a tecnologia. E terceiro, a consequência. Quando a gente usa a biotecnologia, por exemplo, de forma ética, isso se torna a própria missão, vira um ato de serviço, de amor. Em grego, eles chamam isso de diaconia. Então, pensando desse jeito, desenvolver uma vacina que salva vidas deixa de ser só uma conquista da ciência, vira uma expressão daquele mandato de cuidar do mundo. É, como diz a frase, uma forma de amar o próximo com o cérebro e com as mãos. É a nossa inteligência e a nossa capacidade de fazer as coisas, tudo a serviço do cuidado. A ciência vira uma prova concreta de amor. E agora a gente chega no ponto final desse raciocínio. E talvez o ponto mais forte de todos, a justiça.
Como é que a vacinação pode ser uma ferramenta para proteger justamente aquelas pessoas que a sociedade muitas vezes não enxerga, os mais vulneráveis? Olha esse número da Acenor: 110 milhões. É o número de pessoas que foram forçadas a sair de suas casas no mundo. É gente pra caramba. 110 milhões de vidas que estão numa situação de vulnerabilidade extrema, muitas vezes sem acesso a um posto de saúde, a um médico, a nada. Elas se tornam um alvo fácil para doenças que a gente já sabe como evitar. E para esse número não ser só um número frio, a análise faz uma conexão teológica que é muito forte. Ela lembra que, na história cristã, o próprio Jesus foi um refugiado. Ele e a família tiveram que fugir para o Egito. Isso cria uma ponte, né? Uma ponte emocional entre a crise que a gente vê hoje e uma das histórias mais centrais da fé. E é aí que tudo se amarra. Todas as peças do quebra-cabeça se encaixam. Aquela ideia do cuidado com a vida, da liberdade que serve aos outros e da justiça para os mais esquecidos, tudo isso se junta numa conclusão só. Então, no fim das contas, a vacinação, por essa ótica, é muito mais do que uma picada no braço. Ela é vista como um ato de amor, porque protege quem está do nosso lado, é um ato de fé, porque afirma que a vida é sagrada, é um ato de justiça, porque defende os mais frágeis, e, finalmente, é um ato que conecta duas coisas que muita gente acha que não se misturam: ciência e espiritualidade. Tudo isso a serviço das pessoas. E é por isso que essa análise toda não termina com uma resposta pronta, mas sim com uma pergunta. Uma pergunta que vai muito além de vacina, de saúde, de teologia. Uma pergunta que fica no ar para a gente pensar. Afinal, o que realmente significa viver para o outro?